Plantão SBT News com notícia de agora. Nós vamos ao vivo a Ponta Grossa, no Paraná. O repórter Valdir Bezerra está com um advogado da equipe de defesa de Felipe Martins, que está preso na cidade. Muito boa tarde para você, doutor. Obrigado pela entrevista. Gostaria de ouvi-lo a respeito da defesa e se a audiência de custódia já aconteceu. Muito obrigado, Valdir, também por essa entrevista. Muito boa tarde, Eduardo. Muito boa tarde para você que também acompanha o SBT News. Nós estamos aqui na frente da cadeia pública para onde foi trazido logo pela manhã o Felipe Martins, que acabou sendo preso no apartamento onde mora aqui na cidade de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. A decisão se mantém, a audiência de custódia aconteceu agora há pouco, já foi finalizada e quem vai trazer mais detalhes sobre o resultado dessa audiência de custódia é o advogado de defesa, Felipe Schelf, está com a gente. Doutor, a audiência de custódia terminou há poucos minutos, né? Então, o que ficou determinado é que Felipe Martins ele continua ainda preso preventivamente. Boa tarde. Muito boa tarde, agradeço a audiência do SBT. E sim, ficou determinado, a audiência foi conduzida pela juíza auxiliar, né? Que nos informou que o nosso pedido, inclusive, de reconsideração, que formulamos ali para que a prisão fosse revogada, expomos as ilegalidades ali, como ela mesma tinha alertado que a audiência de custódia tem essa finalidade, mas ela disse que não poderia rever, que não tinha poderes para isso. Então, mesmo assim, ao final da audiência, ela disse que homologava a prisão, então, portanto, não faz o menor sentido a existência dessa audiência que, como eu disse, ela serve apenas como um teatro para dar uma aparência de legalidade àquilo que vem sendo ilegal desde o princípio. Qual que era a expectativa sobre essa audiência de custódia? Vocês pediam algo para que ele fosse liberado, habeas corpus, algo nesse sentido? O pedido de reconsideração, ou seja, é para que o juiz responsável pela audiência de custódia ele reconhecesse aquilo que nós apontamos que é um erro material, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes ele fala que a defesa reconheceu o acesso que, segundo ele, veio de uma denúncia, né, de uma pessoa que pediu o sigilo, né? Acontece que esse acesso nunca houve e a defesa jamais reconheceu esse acesso. Na peça de explicação, o que a defesa informou o juiz, não reconhecemos esse acesso, porém nós informamos o juiz, e isso deveria ser óbvio, porque nós juntamos várias provas no processo que dependiam do acesso às redes sociais do Felipe, que nós temos esse acesso, que é franqueado à defesa, desde fevereiro de 2024, quando ele foi preso pela primeira vez, para que nós pudéssemos reunir provas. E isso é natural de qualquer defesa nos dias de hoje. A defesa ela precisa acessar as redes sociais do seu cliente para o exercício regular da advocacia. Ou seja, por isso eu convoco todos os amigos e colegas advogados que vejam nessa ilegalidade um precedente muito perigoso para a advocacia. Porque se o advogado ficar impedido de acessar as redes sociais do seu cliente, inclusive para buscar provas, a ampla defesa já não existe mais e o exercício da advocacia não é mais amplo, ele é limitado conforme o despacho do juiz. Não pensem que isso acontece só no Supremo. Aquilo que acontece no Supremo reflete, obviamente, nas instâncias inferiores e isso é muito perigoso. Agora, doutor Ricardo, o pessoal quer falar com o senhor também ao vivo, coloque por gentileza a nossa escuta. Eduardo, o doutor Ricardo Schaefer, que está já te ouvindo, está à disposição para falar com você. Obrigado, Valdir. Doutor, olá, Eduardo. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado pela entrevista. Eu queria entender o perfil de quem a defesa estava acessando, porque pelo que nós entendemos dessa história, então a defesa acessou através da rede social LinkedIn o perfil de uma terceira pessoa e esta terceira pessoa denunciou para o Supremo Tribunal Federal. Foi o perfil de quem que a defesa acessou? Isso, não, só uma correção. Por favor, a oportunidade do senhor esclarecer, por gentileza. Sim, não houve reconhecimento e a defesa jamais acessou. O que a defesa ela esclareceu foi que esse acesso nós não reconhecíamos, esse acesso a esse LinkedIn, que sequer é uma rede social, segundo o próprio site diz,
né? Inclusive, o último acesso que Felipe fez foi em 2023. E se houve algum acesso, né, porque se houver essa possibilidade apenas como recurso retórico, né, ou seja, se Vossa Excelência não entender dessa maneira, se Vossa Excelência entender que o acesso houve, que seja entendido então que desde fevereiro de 2024, quem tem acesso às redes sociais do Felipe é a defesa, para que possa buscar provas exculpatórias e por isso que se entender que não entenda que foi o Felipe, não houve descumprimento de cautelar alguma. Tá, então o senhor está me dizendo que não houve o acesso a um perfil de uma outra pessoa. Teoricamente, pelas informações que nós temos do Supremo Tribunal Federal, foi uma terceira pessoa que informou ao Supremo ter recebido a visita no perfil de Felipe Martins ou da defesa. Então não houve esse acesso. Não houve esse acesso e muito pelo contrário. Nós negamos categoricamente. Nós apenas informamos ao ministro, que deveria ser óbvio, porque várias provas nós juntamos no processo, com acesso que a defesa teve às redes sociais do Felipe. O que aconteceu foi justamente isso, um recurso retórico onde nós dissemos, bom, se houve algum acesso, veja, não foi o Felipe que fez o acesso. A defesa tem esses acessos desde de fevereiro de 2024, quando ele foi preso pela primeira vez. Inclusive, foi preso a primeira vez por uma viagem que não fez e agora está sendo preso por um acesso que ele não fez também. Tá, doutor Ricardo, eu vou chamar o Ranier Bragon, que é o nosso analista de política lá em Brasília. Ele tem uma pergunta para o senhor também. Então, Ranier, pode fazer pergunta para o doutor Ricardo, por gentileza. Pois não, Ranier. Oi, doutor, muito boa tarde. Eu queria que o senhor descrevesse, por gentileza, como foi a audiência. Vocês falaram com a juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Em algum momento ela disse que vai levar esses argumentos que vocês fizeram ao ministro. Qual foi o retorno que ela deu nessa audiência para vocês? Muito boa tarde, doutor Ranier. A juíza que conduziu ali, ela deixou muito claro, né, aquilo que eu já disse anteriormente, né, que ela não tinha poderes para mudar nenhuma decisão do ministro. Ora, a audiência de custódia, ela precisa, a finalidade dela é para rever a possibilidade. Se a juíza não tem poderes para rever, então o próprio ministro Alexandre de Moraes deveria conduzir a audiência, já que só ele tem o poder para fazer isso, se ele não delega a ninguém. Obviamente, senão perde-se o propósito dessa audiência de custódia. Eu ouso dizer, né, que sequer validade essa audiência de custódia teve e eu digo, sem audiência de custódia, o doutor deve saber, inclusive, que a irregularidade na realização da audiência de custódia também gera nulidade da prisão. Mas isso é assunto um pouco mais adiante, né, para que a gente possa tentar reverter isso. A gente vai apresentar por escrito, porque, respondendo a sua pergunta, a juíza não disse que ia passar ao ministro, que ia transmitir a ele os nossos pedidos, apenas falou que ia ficar gravado, mas que era para que a gente fizesse isso por escrito. Então, eu só posso entender que absolutamente ela não vai levar isso à pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Ricardo, é o Eduardo Gayer aqui novamente de São Paulo. Queria perguntar para o senhor se houve alguma sinalização de uma eventual transferência do Felipe Martins para Brasília ou se ele deve ficar preso preventivamente aí no município de Ponta Grossa. Não houve nenhuma sinalização. A decisão do ministro, ela não fala nada disso, até porque o Felipe não deu causa, obviamente, né? As pessoas talvez confundam por conta da situação do Silvinei Vasquez, né? Mas o caso dele foi um caso de fuga, né? Então, o que não aconteceu absolutamente no caso do Felipe, que inclusive essas cautelares impostas já são ilegais na raiz, porque foram impostas ao Felipe por causa de atitude de terceiro, que no caso
foi a fuga do Alexandre Ramagem e do Silvio Ney Vasquez. Doutor, o senhor pretende oficiar o LinkedIn para fazer algum tipo de quebra de sigilo, alguma apresentação de dados internos que possam corroborar a versão do senhor? Existe algo em discussão dentro da defesa de Felipe Martins? Já sim, já há isso em andamento, já está bem amadurecido e sim, a gente acredita que nas próximas horas, talvez, se não no máximo durante esse final de semana ainda, a gente consiga ter acesso a esses registros, né, de login e ali a gente possa comprovar categoricamente, porque nem mesmo o denunciante tem a ousadia de dizer que o Felipe acessou, né, o perfil dele. Ele fala que ele, o denunciante, acessou a sua rede social no dia 28 e viu que havia uma visita no seu perfil, mas absolutamente não tem data dessa visita, não diz nem quando isso aconteceu. E, obviamente, a gente vai buscar, sim, comprovar mais uma vez prova negativa, né, que qualquer advogado sabe que é absolutamente ilegal isso, a prova diabólica, né. O ministro não ouviu a PGR, não ouviu a PF, apenas decretou a prisão domiciliar de ofício, as cautelares que não existem, e com base nessas cautelares que não existem no Código de Processo Penal, ainda decretou essa prisão de novo, sem ouvir a PGR, sem comprovar esse acesso e sem que a gente pudesse, obviamente, avaliar isso de maneira correta, nos dando 24 horas, onde nessas 24 horas nós dissemos categoricamente, não houve esse acesso, mas a gente já acessa todas as redes sociais do Felipe desde 2024, de fevereiro, com a finalidade técnica de buscar provas para tanto. Para você que chegou agora no SBT News, nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Schaefer, que é advogado de Felipe Martins, direto de Ponta Grossa, onde Felipe Martins foi preso hoje por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Ricardo, eu vou passar mais uma vez para o Ranier Bragon, fazer mais uma pergunta para o senhor direto de Brasília. Ranier. Doutor Ricardo, o senhor pode dizer para a gente algum exemplo de quais provas exatamente vocês buscavam nas redes sociais do Felipe Martins e qual delas seria assim relevante para a defesa dele? Sim, a gente juntou no processo, inclusive, tanto a geolocalização do Uber dele, a geolocalização da TIM, o acesso, inclusive, às postagens antigas dele, onde haviam interações com hoje ministros, mas que antes eram ou servidores ou apenas partidários do PT, como o ministro Zanin, para demonstrar, inclusive, a suspeição. Então, nós precisamos acessar redes como Twitter, como Facebook, buscar essas postagens para que a gente pudesse, efetivamente, corroborar com a tese defensiva. Tudo isso está nos autos, está no processo, então nos surpreende mais ainda e ver que eles não sequer leram a nossa peça, porque se tivessem lido e apreciado, eles veriam que a alegação foi exatamente essa. O senhor, claro, vai recorrer de todas... Oi, desculpe, Valdir, a palavra está contigo. É só porque está começando a chover forte aqui, nós vamos ter que liberar o advogado aqui, por gentileza. Com certeza, então, Valdir Bezerra e doutor Ricardo Schaefer, obrigado. Doutor Ricardo, que é o advogado de Felipe Martins, preso hoje pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes por um suposto descumprimento de medida cautelar, que teria sido acesso a uma rede social. A defesa nega que isso tenha acontecido. Então, obrigado, doutor Ricardo, pelos esclarecimentos. Logo após a audiência de custódia, foi uma entrevista exclusiva que nós conseguimos com a ajuda do Valdir Bezerra, repórter do SBT lá em Ponta Grossa, no Paraná. Boa entrevista. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, doutor, e ao Valdir também.